Imagine isso. Você está sentado na frente de casa, olhando para aquele carrão que deveria representar liberdade, status e o tão sonhado sucesso. Mas aqui vai o que ninguém te conta. Aquele veículo parado na garagem não é apenas um transporte, é um monstro devorador de riqueza que aos poucos vai engolindo seu futuro financeiro, prestação por prestação. A maioria das pessoas pensa que seus maiores gastos são o aluguel ou o financiamento da casa, talvez o mercado ou até aqueles rolês no fim de semana. Mas estão enganadas. O verdadeiro vilão está aí, na sua garagem, se desvalorizando mais rápido do que sua motivação numa segunda-feira de manhã. Aqui vai uma estatística chocante. Segundo a Serasa, mais de 11 milhões de brasileiros têm dívidas ativas relacionadas a veículos. E não estamos falando de valores pequenos. Só em 2023, o Banco Central registrou que o crédito para veículos ultrapassou 220 bilhões. Isso significa milhões de pessoas comprometidas com parcelas que consomem boa parte da renda. E sabe o que é pior? A parcela média de um carro novo no Brasil já ultrapassa os R$ 2.300 mensais. Isso é quase o preço de um aluguel em cidades como Florianópolis, Curitiba ou Belo Horizonte. Até os seminovos, que antes eram uma fuga mais barata, já custam em média R$ 1.600 por mês quando financiados. E aqui está o detalhe. Os brasileiros estão alongando cada vez mais os prazos. Hoje, o financiamento médio passa de 60 meses, e não é raro ver contratos de até 72 meses. Ou seja, você passa a metade de uma década pagando por algo que desvaloriza no mesmo segundo que sai da concessionária. É como assinar uma academia que promete te deixar mais fraco a cada treino. E não para por aí. Segundo o levantamento da CNC, a geração Z brasileira gasta em média de 20 a 30% da renda líquida só com um carro. Isso inclui prestação, combustível, seguro e manutenção. Só para você ter uma ideia, especialistas recomendam gastar até 35% da renda com moradia. Agora imagine alguém gastar quase o mesmo percentual só para ter um carro. Desde 2019, o custo do carro financiado praticamente dobrou no Brasil. Em 2019, a parcela média girava em torno de R$ 1.300. Avance 5 anos e esse valor já está na casa dos R$ 2.300. E segundo o Banco Central, a carteira de crédito para veículos cresceu mais de 60% em apenas 10 anos. Você pode até pensar, mas eu preciso de um carro para trabalhar, levar meus filhos e viver a vida. E sim, a maioria realmente precisa de transporte, mas fomos condicionados a acreditar que precisar de transporte significa ter que assumir um passivo de 120 ou até 150 mil, cheio de opcionais que nada muda na sua vida financeira. Bancos de couro, central multimídia, teto solar, o que isso vai mudar? O problema não é o carro existir. O problema é que no Brasil, normalizamos o suicídio financeiro e demos a isso um nome de vida adulta responsável. E eu vou te mostrar exatamente por que um carro pode ser o maior inimigo da sua riqueza. E confia em mim, até o final, você nunca mais vai olhar para aquela parcela da mesma forma. Primeiro, vamos falar do custo real de ter um carro, porque a prestação mensal é só a ponta do iceberg. De acordo com a Associação Nacional das Empresas Financeiras, o custo total para ter e manter um carro zero no Brasil passa fácil dos 30 mil por ano. Isso significa mais de R$ 2.500 por mês quando você coloca tudo na ponta do lápis. E aqui estamos falando de combustível, que sozinho custa em média 8 a 10 mil por ano, para quem roda cerca de 1.000 km por mês. Depois vem o seguro, que varia bastante, mas costuma ficar entre 3 a 6 mil reais anuais, dependendo do modelo e da cidade. Somado a isso, tem a manutenção preventiva, troca de óleo, pneus, pastilha de freio, alinhamento, que facilmente passa dos R$ 300 reais por mês em carros novos, e isso sem contar os imprevistos, porque sejamos sinceros, carro quase sempre dá problema. Uma troca de embreagem, um ar-condicionado que para, uma bateria que arrebenta do nada, qualquer um desses pode custar de 800 a 5 mil reais em uma única visita à oficina. E aqui vem a parte mais assustadora, todo esse dinheiro desaparece para sempre, não gera patrimônio, não rende juros, não cria riqueza, é só gasto, jogado em um buraco negro automotivo. E ainda tem o pior, a depreciação. Um carro novo perde em média 10 a 20% do valor assim que sai da concessionária. Antes mesmo de chegar em casa para mostrar aos vizinhos, você já deixou alguns milhares de reais pelo caminho. Depois de um ano, seu carro vale cerca de 20% a menos. Em 5 anos, a maioria dos veículos perde até 45% do valor da compra. Pense nisso, você compra um carro de 120 mil hoje e em 5 anos ele pode valer 70 mil, ou até menos que isso. É como perder 10 mil por ano só em desvalorização. E os carros de luxo são ainda piores, podendo chegar a 60% de desvalorização em 5 anos. Esses não são apenas números em uma planilha, é dinheiro real, perdido por pessoas reais,
Dinheiro que poderia estar sendo investido em ações, Bitcoin, fundos imobiliários, títulos públicos ou até mesmo em um negócio próprio. Dinheiro que poderia estar crescendo, multiplicando, construindo patrimônio. E é aqui que entra um ponto que quase ninguém considera: o custo de oportunidade. Cada real que você coloca no seu carro é um real que deixa de ser investido em algo que pode valorizar. Enquanto o seu carro só perde valor, esse mesmo dinheiro poderia estar rendendo, gerando dividendos, juros compostos e te trazendo a tão sonhada liberdade financeira. Agora, vamos rodar alguns números que vão te fazer questionar cada decisão financeira que você já tomou. Digamos que você esteja pensando em comprar um Chevrolet Onix versus uma BMW 320i 2020, daquelas bem bonitona. Em 5 anos de uso, o Onix pode te custar cerca de 100 mil reais, enquanto a BM passa facilmente dos 230 mil reais no mesmo período, considerando compra, seguro, combustível, manutenção e depreciação. A maioria das pessoas olha essa diferença de 130 mil e pensa: bom, obviamente a BMW é mais cara, mas elas estão perdendo a verdadeira história. Se você pegar esses 130 mil de diferença e investir a uma taxa de 12% ao ano, o que é bem plausível de chegar, durante 20 anos, terminaria com mais de 1,2 milhões. Isso mesmo, 1,2 milhões. Esse é o verdadeiro custo de escolher o carro mais luxuoso. Você não está apenas gastando 130 mil a mais, está literalmente abrindo mão de se tornar milionário. E isso é só uma compra. A maioria dos brasileiros não compra um carro e fica com ele até o fim da vida. Entramos no ciclo de trocar a cada 3, 4 ou 5 anos, sempre correndo atrás do modelo mais novo, dos opcionais tecnológicos, do consumo de combustível um pouco melhor ou do design mais atualizado. Agora, aqui vai um cálculo para perder o sono. Se você comprar um carro a cada 5 anos durante toda a sua vida profissional, o custo de oportunidade dessas trocas pode ultrapassar 5 milhões. Sim, milhões de riqueza perdida só porque fomos programados a acreditar que merecemos trocar de carro de tempos em tempos. Coloque isso em perspectiva. Imagine se alguém chegasse até você e dissesse: ei, tenho uma ótima proposta. Você me dá 5 milhões ao longo da vida e em troca eu te ofereço um transporte que quebra de vez em quando, custa caro todo mês e perde valor cada ano. Você aceitaria? É claro que não, mas é exatamente isso que milhões de brasileiros fazem sem perceber. E mesmo que você seja mais conservador e fique 10 anos com cada carro em vez de 5, ainda assim estaria olhando para um custo de oportunidade superior a 3 milhões. Se segurar o mesmo carro por 15 anos, ainda assim perderia mais de 2 milhões em riqueza potencial. De qualquer forma, não tem escapatória. Carros são destruidores de patrimônio em grande escala. E aí entra um ponto ainda mais absurdo: a psicologia por trás da compra de carros. Entender por que fazemos essas escolhas financeiras ruins é tão importante quanto entender a matemática. No Brasil, carro é um símbolo de status. Julgamos pessoas pelo que dirigem. Achamos que quem tem um Corsa 2015 é quebrado e quem anda de BMW zero é bem sucedido. E as montadoras sabem disso. Elas gastam bilhões em marketing para associar o carro à sua identidade. Basta assistir a qualquer comercial. Eles não falam de economia de combustível ou custo de manutenção. Eles vendem um estilo de vida. Vendem a imagem de liberdade na estrada, de sucesso no estacionamento do shopping ou de aventura em qualquer terreno. Foram eles que nos convenceram de que merecemos luxo, de que precisamos nos recompensar pelo trabalho duro, de que a vida é curta demais para dirigir algo sem graça. Parece familiar? É a mesma manipulação psicológica que faz as pessoas se endividarem para impressionar gente que nem gosta delas. E é exatamente isso que me incomoda. As pessoas passam meses pesquisando qual celular comprar para economizar 500 ou 1.000 reais, mas entram em uma concessionária e assinam um financiamento de 120 mil em parcelas sem sequer entender o impacto real disso na vida financeira. Negociam cada detalhe no preço de um apartamento porque sabem que é uma decisão gigantesca, mas tratam a compra de um carro como se estivessem comprando um café parcelado no cartão. E a indústria de financiamento no Brasil, que não é nada boba, tornou tudo mais fácil para que a gente caia nessas armadilhas. Entrada baixa, parcelas que cabem no bolso, planos com até 72 meses, seguro embutido, garantia estendida e compra garantida. Criaram um ecossistema inteiro projetado para separar você do seu dinheiro, mas sempre fazendo parecer que você está fazendo um ótimo negócio. Fora o financiamento, também temos o consórcio, que na prática funciona como um dos golpes mais inteligentes já inventados. Você paga parcelas menores, acha que está investindo, mas fica anos esperando ser sorteado ou pagando lance alto. No fim das contas, está alugando um ativo que se desvaloriza, sem construir patrimônio algum.
Quando acaba, muitas vezes você já está de olho em outro carro, entra em outro consórcio ou financiamento e reinicia o ciclo. É como pagar aluguel a vida toda sem nunca ser dono de nada. E aqui a indústria automotiva brasileira mostra sua genialidade. Eles se tornaram muito conveniente ficar preso nesse ciclo. Programas de troca de seminovos, bônus de fidelidade, incentivos de upgrade fazem você sentir que está perdendo se não aproveitar a oferta. Ah, seu carro atual tem 3 anos e está em perfeito estado? Pois o vendedor logo mostra todos os novos recursos do modelo mais recente. Central multimídia maior, sensores, alerta de colisão. Sua parcela aumentaria apenas R$200 por mês. Parece razoável, certo? Exceto pelo fato de que você acabou de resetar o relógio e se comprometer a mais 5 ou 6 anos de boletos. O brasileiro médio terá mais de 10 carros ao longo da vida, e isso não é porque os carros não duram. Hoje, qualquer veículo moderno pode rodar 200 a 300 mil quilômetros com manutenção em dia. Nós trocamos porque fomos condicionados a acreditar que sempre precisamos do modelo mais novo, mais tecnológico e mais chamativo. Enquanto isso, existem pessoas com o mundo 2010 com mais de 200 mil quilômetros rodados, que continuam firmes na estrada, e seus donos estão construindo riqueza em silêncio, porque entendem que carro é ferramenta e não um símbolo de status. Enquanto a maioria paga parcelas de financiamento, eles estão investindo esse dinheiro e deixando os juros compostos trabalharem a favor deles por décadas. Meu amigo, por exemplo, tem um Corsa na garagem. Se você observar de longe, ele parece só mais um pobre andando por aí. O que ele não mostra são os 250 mil investidos em um apartamento alugado para gerar ainda mais dinheiro. E aqui vem algo que deveria te deixar indignado. Quem vende esses pesadelos financeiros sabe exatamente o que está fazendo. Concessionárias lucram mais com financiamentos e serviços agregados do que a venda do carro em si. É por isso que o vendedor nunca pergunta qual é o seu orçamento total. Ele sempre pergunta qual parcela cabe no seu bolso. Eles alongam o financiamento para reduzir a parcela, mas aumentam o total pago em dezenas de milhares de reais. Muitas vezes ainda colocam a dívida do carro antigo no contrato novo, te afundando ainda mais desde o primeiro dia. Os bancos amam esse arranjo porque lucram com juros. As seguradoras também não ficam para trás, já que em grande parte dos financiamentos, o banco exige que você contrate o seguro total do carro como condição para liberar o crédito, e esse custo está longe de ser barato. Dependendo do modelo, pode facilmente passar de 5 mil por ano. As montadoras brasileiras adoram esse sistema, porque conseguem empurrar carros cada vez mais caros, ou seja, todo mundo ganha dinheiro, menos você. Mas espera que ainda pode piorar, porque se a matemática já não fosse ruim o bastante, vamos falar sobre o que acontece quando a vida complica. Você perdeu seu emprego? Ainda deve 70 mil em um carro que hoje vale apenas 45 mil. Não dá para simplesmente parar de pagar, porque o banco toma o veículo, seu nome vai pro Serasa, seu score despenca e ainda assim você continuará devendo a diferença. Você fica algemado financeiramente a um ativo que só perde valor, podendo ou não arcar com ele. Você se divorcia, além da briga pela casa e pelos bens, tem a disputa de quem fica com o financiamento de um carro que já está debaixo da água. Você tem um bebê e precisa de algo maior? Hora de rolar a dívida negativa para um SUV ainda mais caro e cavar um buraco financeiro ainda mais fundo. Quer se mudar para outra cidade em busca de uma oportunidade de trabalho melhor? Pois é, vai ter que colocar as parcelas do carro na conta. O financiamento te acompanha para onde você for, limitando suas opções e te mantendo preso a decisões financeiras que tomou anos atrás. E aqui está o que torna esse sistema particularmente perverso. Eles normalizam tudo isso. Ter parcela de carro virou parte da vida adulta, como pagar impostos ou reclamar do preço da gasolina. Quando alguém finalmente quita o carro, a primeira pergunta que ouve é: e aí, qual vai ser o próximo que você vai comprar? A ideia de dirigir um carro quitado por 5, 7 ou 10 anos e investir o dinheiro que antes ia para parcelas parece estranha, soa até irresponsável. Fomos programados a acreditar que se você não está pagando por alguma coisa, não está vivendo a sua melhor vida. Agora vamos falar do elefante na sala. O argumento de que você precisa de um carro confiável para trabalhar, para a família e para emergências. Isso é verdade, mas aqui está o que não é verdade, que você precisa de um financiamento confiável. Um Chevrolet Onix 2018 com 100 mil quilômetros rodados pode ser tão confiável quanto um Onix Zero, talvez até mais, porque todos os defeitos de fábrica já apareceram e foram resolvidos. Mas olha essa diferença, um usado bem cuidado pode custar cerca de 45 mil à vista, enquanto um zero hoje sai por quase 90 mil, exigindo 5 a 6 anos de parcelas e mais juros. E quanto ao argumento da segurança,
Os padrões modernos de fabricação significam que até um carro de 10 anos de uso já é incrivelmente seguro, se comparado aos veículos de décadas atrás. Você não precisa da última versão do sistema de frenagem automática ou de alerta de faixa para manter sua família protegida. Resumindo tudo, comprar um carro zero hoje no Brasil não faz o menor sentido. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente qual carro você tem, estou curioso. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.